Escute agora a psicóloga Alexandra Manso. Boa noite, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Jesus é Vida. Você que já está conosco nas frequências FM 103,3 e na FM 96,3. Também no Facebook da Rede Cristã Brasil e no YouTube da Rede Cristã Brasil. No Play Store, para todo o Brasil, para todo mundo, né? Da Rede Cristã, e também no Apple Store da Rede Cristã. De volta com mais uma edição do consultório da psicóloga Alexandra Manso, programa que vem ao ar todas as quintas-feiras, das 22h30, 31, 32, 33, 34, 35, como hoje, 36, e se estende até 23 e os minutos atrasados aqui. Boa noite, minha querida. Saudade do ao vivo. Quinta-feira nós tivemos uma reprise assim do programa, que foi um dos programas muito massa, né? Sobre o envelhecimento. E hoje estamos aqui, graças a Deus, ao vivo e a cores, diretamente dos estúdios da Rede Cristã para as dependências da psicóloga Alexandra Manso. Boa noite, minha querida. Boa noite, pastor, boa noite a todos. Peço desculpas e agradeço pela compreensão já da questão de eu não ter feito o programa ao vivo na semana passada, mas eu tive problemas com a minha internet, não pegava de jeito nenhum, e não teve pensamento positivo, não teve otimismo que fizesse ela funcionar. Então eu tive que aceitar e vamos embora, sabe? A gente vai falar sobre isso hoje, sobre otimismo, sobre a questão do pensamento positivo, sobre a importância disso, né, do otimismo na vida das pessoas, e assim, o controlar os exageros desse otimismo, porque nada em demasia para a vida é bom, né? Nem otimismo, nem pensamento positivo. A gente vai falar, vai destrinchar sobre isso antes que alguém pergunte: meu Deus, como é que a Alexandra está dizendo um negócio desse? Mas a gente vai destrinchar direitinho. Porque existe esse contraste, né, do otimismo que não funciona nem por mais positivo dos pensamentos, né, doutora? Tem. E outra coisa, você imaginar que tudo será na sua vida um mar de rosas, você acaba se descuidando. Isso é de importante, certas situações. Aproveitando que a Rede Cristã ela tem, na sua maioria, um público segmentado, né, que é o público evangélico, e essa sua fala, acredito que vai ser importante para fazer com que muita gente põe os pés no chão, porque até a fé, às vezes, para algumas pessoas, ela é frustrante por conta disso, né? Porque as pessoas acham que a fé, baseado numa fala até de Jesus, né, que sobre a fé, tal, a pessoa acha que a fé vai fazer coisas que realmente transcendem o milagre, né? Mas não é por aí. Vamos lá, vamos botar os pés no chão. Transcende o milagre, transcende o humano, porque todos nós somos. Sim. Não é? Por certas vezes, por esse pensamento positivo muito forte, por esse otimismo exacerbado, a gente se frustra muito, a gente se descuida, a gente se entrega a certos riscos que não é bom. Não é salutar. Mas antes de eu começar com otimismo, deixa eu responder uma coisa sua. Sim. Sobre déjà vu. Lembra da questão do sono, dos sonhos? Sim. E o senhor ficou lembrando, mas até às vezes eu tenho aquela impressão que já passei por aquela situação. É uma explicação muito rapidinha, mas eu acho importante, até para... Eu vivi já alguns déjà vus na vida, o senhor já relatou que viveu, muitas pessoas acontece, então a gente vou explicar rapidinho para a gente fechar aquela história. Eu até pronunciava déjà vu, né? Mas é déjà vu. Déjà vu é escrita, mas déjà vu, né? Que tem um biquinho, porque é uma pronúncia francesa, que é como assim, já visto, né? Eu já vi. Então, pronto, é uma coisa desse sentido. Então, é feita uma pegadinha do cérebro, né? Em relação a
a memória da gente, por isso que acontece muito quando a gente é jovem, quando a gente é criança ou adolescente, porque a memória tá bem ativa, tá bem ok, e às vezes acontece da gente passar por certas situações que no momento não deu tanta importância, mas aí acontece uma situação seguinte, muito parecida com aquela anterior, aí você tem a sensação de ter já vivido aquilo, de já ter visto aquela situação presente, mas não, provavelmente seu cérebro gravou aquilo ali, bem direitinho, bem guardado, só que naquele momento não estava interessando, só que o cérebro guardou. Então ele, nossa mente maravilhosa, gravou aquilo ali e quando reviu uma situação parecida, semelhante, eita, é igual aquela lá. Só que assim, o pensamento é muito rápido, nós vamos vivendo e aquela situação presente, a que nós estamos vivendo no momento, é mais importante para nós, aí a gente tem aquela sensação de déjà vu, mas era por conta de outra muito parecida. Então não tem muito a ver com sonho, não tem muito com caráter premonitório, é mais uma questão de memória. Tem estudos que dizem que são pequenas convulsões do cérebro que saem um pouquinho do eixo da normalidade. Tem outros que têm a ver com teorias as pequenas convulsões, mini crises convulsivas, mas é muito questão de memória, sabe? É muito de memória. Por isso que quando a gente vai envelhecendo, que nossa cognição tem uma queda. Aceite isso, pastor, eu aceito isso também, a gente não lembra muito bem das coisas, então essa sensação de déjà vu, ela já vai se extinguindo um pouco mais para a gente, mas é muito comum de adolescente, de criança, de adulto jovem, ver isso, ter isso. Interessante. Não é? Resposta dada? Resposta dada. Isso é com artigos científicos, doutora, essa pergunta? Sim, é com artigos Se bem que as experiências elas são muito pessoais, base né? de psicanálise, também base de neurociência. Se bem que as experiências elas são muito pessoais, né? E assim, tem coisas que, não descartando obviamente os artigos científicos, mas tem coisas que é muito peculiar, né? Sim. Por quê? O que é que nos constitui? As nossas vivências. Se a gente vive num ciclo das ideias serem muito, como o senhor diz, muito voltado para o espiritual, como a gente vai falar da questão do otimismo, da questão da fé. Então, nós nos pegamos, nós nos sentimos cômodos naquela situação. Então, nós acabamos por tender a explicar desta forma. Mas eu como psicóloga, eu trago o que o artigo diz, o que a neurociência fala em relação à questão do lobo temporal, enfim. Mas aí vai de sua vivência e de sua importância. Eu não posso, e nem devo, e nem é correto criticar a forma da sua vivência, se é importante para o senhor. Perfeito. E para quem vive dessa forma. É como eu digo, né? A gente não questiona, eu particularmente como teólogo não questiono a fé nem as experiências espirituais, né? De ninguém. Isso. A gente tem aquilo que está escrito, aquilo que é teológico, digamos assim, mas a gente não critica, não questiona, né, essas coisas de fórum pessoal, porque cada um tem sua é a importância para cada um, não é? A influência que aquilo traz. Valor, né? O valor que se dá aquilo ali, né? Teve uma cliente que disse a mim que quando ela chegou lá na clínica e fez: nossa, eu estou tendo um déjà vu. Ou seja, ela já deve ter tido uma situação bem parecida de chegar numa sala, poltronas, quadro, entendeu? Aquela ambientação que tem lá o consultório, né, da psicologia. Então, ela deve ter visto algo parecido e ela mesma relatou: nossa, eu estou tendo um déjà vu. Agora, qual a idade? 17 anos, 18 anos, mais nova, bem característico com essas explicações que eu dei agora. Interessante. Mas e tendo a senhora como personagem na experiência anterior? Não, o ambiente. O ambiente. O ambiente. O ambiente. Interessante. Já temos ouvinte aqui da internauta interagindo. Boa noite a todos. Yolanda Silva, Lídia Manso. Boa noite, doutora Alexandra. Boa noite, pastor. Boa noite. Vamos lá.
programa já começou Vamos lá. quente, então a Ixi, tendência é pegando terminar fogo. Isso é porque eu fiquei uma fervendo. semana sem vir, aí tá assim. Desconta, é o novo e o velho, vamos lá. Vamos embora. Então vamos falar do otimismo. Para que serve, né, essa coisa maravilhosa? Nós somos seres otimistas, nós temos pulsão de vida, né? É o que nos move, é o que nos leva aos nossos objetivos. Tudo começa com sonhos, não é, que a gente vai transformando cada dia em realidade. Nossos grandes castelos são feitos de tijolinhos, como eu costumo dizer. Então, assim, vamos ser otimistas, sim. Agora, é muito comum que a gente potencialize esses momentos positivos, não é? E potencialize a ideia de tudo dar certo. Mas só que a gente tem que pensar que esse tudo vai dar certo, calma aí, né? Qual a probabilidade da pessoa ter uma doença terminal, de ter uma coisa? Ninguém pensa. Pensa que vai ter vida longa, que vai morrer velhinho, que vai fazer... Ninguém pensa nisso. E também não é para a gente estar se detendo muito nisso. Mas acontece. O interessante é pensar sobre, é refletir sobre isso. Então, assim, quando a gente pensa que tudo vai dar certo, tudo é tudo mesmo, letra maiúscula, sabe? Tudo vai dar certo. Então, há a tendência de uma frustração grande. Então, a compreensão disso, que eventos positivos acontecem, mas que eventos negativos também acontecem, é importante. E quando a gente fala, aquela palavra que o senhor de vez em quando gosta que eu fale, ressignificar. Quando a gente ressignifica esses eventos negativos, transformando em aprendizado, isso daí transforma esse otimismo, você continua otimista, mas continua um otimista moderado, compreensivo, ressignificando as situações que a gente vive. Então, isso é importante. A gente otimiza assim, otimiza não. Tem a ideia otimista de, eu vou me graduar, assim que eu abrir meu consultório, vai lotar. Calma, não é bem assim. Não é bem assim, né? Então, a gente precisa pensar. Agora, também tem uma coisa interessante. O que nós estamos fazendo para esses sonhos acontecerem, para esses pensamentos de otimismo acontecerem? Tem muito a ver com isso. É uma coisa também muito pessoal, né? Pensamento positivo, ele não tem uma receita de bolo para todo mundo, porque nem todo mundo tem aquelas ações necessárias para que aquele sonho aconteça, tem aqueles meios necessários, uma boa educação, às vezes, oportunidades de trabalhos, alguém que bata o olho em você e diga, não, esse cara é competente, ele vai, sabe? Às vezes tem isso na vida, é vida, não é? Uma caixinha de surpresas, como às vezes a gente costuma dizer. Então, é muito uma coisa muito construída, otimistas sim, não é? Pulsão de vida para nós sim, mas devagar com andor, vamos com calma. Porque senão a frustração ela se torna algo muito grande e Nossa, demais, destrutivo. demais. É quando a fé, por exemplo, vamos ter uma expressão que é até antagônica e talvez alguém até se escandalize, que eu vou dizer quando a fé falha, né? Que de fato a fé não falha, mas a pessoa coloca tanta fé, tanto otimismo naquele evento milagroso que ele acaba não acontecendo e aí acabam se frustrando com Deus. Falar nisso, eu penso que há muita gente assim nos dias de hoje com Deus, e isso está trazendo muitos transtornos, inclusive, doutora, viu? É verdade, e chega mesmo. Vai questionar, né, o ser supremo, aí questiona a própria fé, criou tantas expectativas. Questiona a presença de Deus, questiona o amor de Deus, a relação de Deus com ela, acha que Deus a abandonou. Bem, o programa aqui ele não é evangélico, deixando bem claro isso, mas é importante que o personagem agora central, Deus, né, que é universal, ou seja, para todo mundo, isso não diz respeito só à fé dos cristãos, dos evangélicos, mas há muita gente que não é evangélica e crê em Deus e tem fé em Deus e tem tido problemas dessa natureza com o divino. Né? É isso mesmo, questiona porque não trabalhou isso, né? Quando a gente confronta, quando está num otimismo muito exacerbado mesmo, que está
aquela super vibe, né? Aquela coisa. Só que quando confronta com dados, né, estatísticos, confronta com realidade, aí já começa a se frustrar daí, sabe? É muito questionador quando o médico diz, olha, fulano tem tantos dias, tem... É meio complicado isso, porque o corpo reage, não é? Mas, assim, trabalhar a mente para todas as possibilidades, não é sentir somente pensamentos positivos, não é sentir somente emoções positivas. O medo faz parte. A gente já falou tanto da importância do medo. O medo é bom, é importante, ele nos livra de muita coisa. O medo paralisante, o medo que transtorna, né? O distúrbio, né? É que é complicado. As distorções de ansiedade, de medo, né? De depressão, são complicadas, mas eles são constituintes da gente. É importante pensar assim. Eu vou me casar e vou viver para o resto da vida, felizes para sempre, como um conto de fadas. Às vezes não. Mas existe vida além disso, sabe? Eu não consigo, vou arrebentar no Enem, vou gabaritar a prova. Às vezes não acontece. Mas existe vida, existem outras capacitações, existem outras formas de preencher aquela vida e continuar sendo otimista, continuar sendo um realista otimista, né? Assim, pé no chão, como o senhor falou no começo. É bem interessante. Ok. Pode seguir com a sua pauta aí, doutora, e você que quer fazer alguma pergunta à psicóloga Alexandra Manso, estamos com o chat do YouTube ativo, também o Facebook. Eu estou procurando o WhatsApp da Rede Cristã, não estou achando. Mas enquanto a senhora está Veja lá, falando, por eu favor, vou procurá-lo aqui. não deixa Vá esse povo falando sem aí. comentário nada. É rápido, vá falando enquanto isso eu estou dando uma busca Vamos nele lá. aqui. Então, assim, quando acontece, veja a questão, quando a gente falou de envelhecimento, até reprisou, né? A questão das vivências, da maturidade, que a maturidade traz. Aquele otimismo, ele tende a reduzir um pouquinho, mas não se extingue, porque geralmente quando o otimismo se extingue, veja a questão de transtornos depressivos, a TDM, né? Quando transtorno depressivo maior. Mas numa situação normal, mental, ele tende a diminuir um pouquinho, mas nos põe a refletir sobre o que aconteceu, não é? O adulto, né, o meia-idade, o idoso, ele tende a ser menos otimista, mas não por isso frustrado, não por isso depressivo nem decepcionado, sabe? Porque ele compreende de vivências anteriores que podem acontecer com situações adversas também, e que elas passam. A gente não precisa estar remoendo muito aquilo, porque ela tem um início, meio e fim. E a vida segue, e a vida segue com vida, com preenchimento de coisas boas ainda, com sonhos sendo cada vez mais materializados, mais formadinhos por ali. Tende a ser menos otimista, mas não perde a alegria, não perde a poesia de viver, né? E Yolanda Silva, inclusive, está perguntando, otimismo e expectativa caminham bem juntos? Sim, grandes expectativas. As expectativas são criadas por conta do otimismo que a gente tem. Agora, veja só, Yolanda, o criar expectativas de acordo somente com os meus conceitos, aí eu estou lhe colocando numa situação que é cômoda para mim. Mas se você é outra pessoa, como é que eu vou ficar? Como é que você vai Muito ficar? bem, doutor. Aí eu me frustro, porque, né? O pastor Amaro é show de bola. Pense num menino para cantar bem. Mas aí, de repente, ele está com a voz meio rouca naquele momento, aí você, Yolanda, escuta ele neste dia. Terrível. Frustrou, né? É verdade. Criou tantas expectativas. E transcende, né? Eu vou assistir que vai ser ótimo. E transcende essa questão aí da ação, né, do sujeito. Foi importante a senhora falar isso, que eu sempre explico isso para as pessoas. Quando, por exemplo... Permita-me, pessoal, fazer isso, e doutora também pontuar nessa questão da minha área. Ou não. Mas é porque, como a gente pontuou aqui, que tem algumas pessoas frustradas com o divino, com relação à fé. Né? Por exemplo, a pessoa que está orando por um parente para deixar de se drogar, vamos colocar já nesse nível aí. Sim. Aí, ora, e quanto mais ora, mais droga o cara passa a usar. Aí a pessoa diz, poxa, quanto mais hora, mais demônio aparece. Tem muita gente dizendo isso aí.
E por que Deus não responde a minha oração? É porque o adicto, ele tem a vontade dele. Sim. E Deus não vai E é atropelar a dele, vontade íntima dele, dele, é dele. isso. Deus não vai atropelar a vontade dele. Deus vai, sem dúvida, usar alguém para falar com ele. Ele vai parar um momento assim de sobriedade entre. Não tem aqueles bonecos, filme de boneco que tem um anjinho, um capetinha, que fica puxando para um lado para o outro, mas ainda tem ele no meio, porque a vontade é dele. Ele que vai ceder a um ou ao outro. Então é importante a senhora falar isso, porque quando eu crio uma expectativa em função daquilo que diz respeito à vontade alheia, a essa expectativa pode ser frustrante, o otimismo vai por água abaixo, porque o outro tem uma vontade que pode não coadunar-se com a minha. Né? Foi muito importante essa sua fala. E a importância nessa situação de adicto, né, é uma rede de apoio para ele. Aí tá com fé, tá criando expectativas de conseguir, tá firme na oração, corretíssima. Mas qual é a rede de apoio que ele está tendo em relação a isso? Se de repente ele chega em casa e só críticas, entendeu? Não tem o apoio na rua, tem só os outros pares dele, né? Para conseguir sanar aquela vontade de se drogar. Então, não tem uma rede de apoio, ele não busca, porque vai muito de uma vontade própria, né? Aí eu quero buscar, não existe mais, se eu não me engano, internamentos compulsórios, não tem mais. Não existe. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Então, parte dele. Às vezes, vai acontecer dele não chegar ao fim do tratamento, mas ele vai, entendeu? E ele tenta novamente. É uma tentativa e luta diária. Mas o criar grandes expectativas, continuar otimista sim, mas o otimista com o pé no chão, com fé, com os seus direcionamentos que são corretos, coerentes para a senhora, para você, mas é seguir. E trabalhando essa rede de apoio dele, ou dela. Né? E a gente falou aqui, né, do cantar, do adicto, mas em todas as outras áreas, né, doutora? Sim, eu estou dando um exemplo. A gente tem expectativas aí que não está bitolada, é só dia isso, a pessoa né? não, tudo, né? Aquele dia a pessoa não está tão boa assim, não está muito afim, né? Aí frustra aquela pessoa naquele momento. Não tem vivências anteriores de ouvir o pastor Amaro cantar, e aí? Tá ruim, viu? Não vou ver mais não. Pronto, acabou. Frustrou né? Perde o cachê, não né? Dá, mas... Perde o cachê, perde o contrato. Mas escute que é muito bom, viu? Obrigado. Vamos lá. Fiquem à vontade, pessoal. O WhatsApp da Rede Cristã já chegou, tá aqui, tá em mãos. Podem interagir por ele. Pronto, então vamos fazer assim. Quando a gente pensa, né, de eventos que vão acontecer com a gente e que vai dar certo para a gente, porque a gente fez certas coisas, né, aí a gente tende a achar que para outra pessoa também vai funcionar daquele mesmo jeito. Aí vem aquela questão do pensamento positivo demais, que acaba intoxicando a outra pessoa. Porque para mim deu certo, viu? Vá assim que vai bem. Mas se a outra pessoa não fez os mesmos caminhos que eu fiz, e mesmo que faça os mesmos caminhos que eu fiz, será que vai dar certo? É 100% de êxito? Aí a pessoa se frustra ainda mais. Sabe aqueles aconselhamentos de rede social? Olha, 5 dicas para o sucesso. Vai na fé que vai bem, vai dar tudo certo. O que aquela pessoa fez anterior aos seus 5 passos para o sucesso? Tudo constitui aquele sujeito. Concordo, existem caminhos, existem formas que funcionam muito bem para muitas pessoas, mas não funciona para uma totalidade. E a pessoa precisa compreender isso, porque pode não dar certo e está tudo bem. Né? A gente pode não dar certo no primeiro momento, mas se eu estudar mais tal coisa, se eu fizer mais se eu proteger minha voz, eu canto melhor, né, pastor? Uma coisa desse tipo. É por aí. Né? É por aí. É verdade. Então, posso continuar? Não, pode continuar.
Então, assim, a questão desse pensamento positivo é muito importante para nós, porque vem aquele afeto positivo, a gente tem esperança de viver, o que eu falei no começo, a gente persiste nas nossas metas, né? Assim, vai atrás, corre atrás da nossa construção, dos nossos castelinhos, né? Mas só que a longo prazo, quando esse otimismo é muito exacerbado, quando a gente se frustra, aí vem uma situação de adicção, por exemplo, vem o abuso de bebidas, por exemplo, vem uma compulsão de sair. Eu estou tão com raiva porque eu perdi um prazo de fazer não sei o que. Eu vou ali comprar umas 5 bolsas para ver se eu me acalmo. Sabe? Uma coisa desse tipo, para encobrir aquele pensamento, aquela oportunidade de você compreender-se melhor, de você se ouvir o que está incomodando a você, para não fazer novamente, não incorrer naquele erro. Tá vendo como é interessante pensar, o ser otimista, mas pensar com o pé no chão, compreender que às vezes não dá certo, não depende somente de você, certas circunstâncias, né? E levar isso em consideração é muito importante. Aí trabalhar a autocompaixão de novo, né? Compreender. Ser pessimista é um transtorno, doutora? Ser pessimista, tem gente que é pessimista, mas consegue levar. O problema é quando isso atrapalha, isso paralisa, isso limita a pessoa. Tem gente que é mais pessimista em certos pontos, geralmente somos otimistas, até questão de estudo, geralmente somos bem otimistas. Uma pessoa totalmente pessimista, ela sofre de algum transtorno depressivo, alguma coisa nesse sentido. Mas umas pessoas que têm as coisinhas mais equilibradas entre otimismo e pessimismo, aí vai, sabe como é que pensa? Poderia ser pior. Então dá para levar e a vida segue. Quando paralisa além disso, aí é coisa para pensar, é coisa para procurar o psicólogo. Tá? Quando a pessoa já não vê nada de positivo, aí é o transtorno. Mas o pessimismo é feito aquela coisa que eu disse agora, eu perdi tal prazo, mas eu não vou comprar bolsa não, eu vou aproveitar, eu vou aprender com esse erro, né? Eu vou compreender que poderia ser muito pior, eu tenho tal alternativa, já que eu perdi isso, então eu vou por aqui. E a gente vai driblando as coisas da vida, né? Ok, então boa noite aqui para Ivanildo, da NB Estampas. Como saber se sou uma pessoa otimista? Inclusive a pergunta dele. Em que você acredita, seu Ivanildo? Quanto você acredita? Como você fez, o senhor fez para chegar hoje onde está, sabe? Como pensa nas coisas, projeto, porque a gente imagina, né? A mente maravilhosa, a gente sai imaginando cenários. Né? Então, como lida com isso? Para ser uma pessoa com alguns êxitos na vida, provavelmente seus pensamentos otimistas foram muito mais do que os pessimistas. Seu positivismo se sobressaiu mais do que o negativismo. Né? E pé no chão, foi sem ser aquela coisa que aliena, né? Aquele otimismo. O mundo é rosa, tem um arco-íris em cada esquina, aquela coisa assim, muito good vibes, né? Falar em alienado, doutora, eu estou sem dados da fonte agora, que diz que o Brasil está em primeiro lugar no ranking dos países de alienação. E o brasileiro é tão cheio de otimismo, fé, né, se é que podemos associar, como eu fiz no começo. Mas olha, alienação em que sentido? Não é alienação no sentido político, em sentido alienação no sentido intelectual não mesmo. Cuidar de saúde. Alienação no sentido intelectual mesmo. Sentido intelectual. Pronto. Pode ter até uma certa pontuação disso, mas eu ainda acredito. Nisso eu sou muito otimista. Não tanto, mas isso eu sou bem otimista, porque eu vejo produções científicas saindo sempre e vejo gente se capacitando. Tanto é que o Enem é um motivo. Eu falo muito de Enem porque teve Enem esses 2 últimos fins de semana. E teve um índice grande
Teve queda, índice né? grande de De abstenções, mas quem abstenções. foi com garra. É, A grande verdade. maioria que Uhum, foi, pelo menos os que eu entrei em contato, foram com garra, não foi para uhum, cumprir tabela. O outro a gente até entende, uhum, porque nós somos uma totalidade, nós somos múltiplos, não é? Então, cada um tem suas demandas, tem uhum. suas emoções, não é? Mas, assim, quem foi com bastante afinco. Sim. Então, realmente, teve um outro dado também hoje muito triste, muito infeliz, da questão da evasão escolar. Mas foram anos tão atípicos para todo mundo, Verdade. né? O 20 e o 21 foram tão complicados, não é? Que eu acho que essa pesquisa é importante ser refeita para Uhum, agora, 2022, se essa quarta onda não chegar, que eu espero que não chegue, uhum. né? Vamos Tá torcer sendo e trabalhar otimista. para isso. Tá sendo otimista. Eu estou sendo Tá sendo otimista, né? otimista. Vamos torcer, Pronto. né? Mas aí é para ser revisto isso, porque para um professor é muito triste, muito frustrante ver uma evasão escolar, ver o Doutora, aluno que se não fala muito de aprendeu poder da mente. totalmente. Se fala muito de poder da mente. O otimismo tem essa capacidade de transformar, de É, né? Aquela levitar, questão do poder da atração, né? tem esse Né? poder de Ah, levitar, ela vai gostar de mim, ela vai gostar de mim. Pá, de pronto, a menina fazer está o Santa encantada. Não é Cruz bem e de fazer o Santa assim, Cruz ir para a não primeira é? divisão, essa coisa assim. Tem esse poder. É um otimismo exacerbado, né? O otimismo irreal. Esse trabalho, alguns assim mais místicos, né? Mais esotéricos, acreditam sim na força da atração, respeito, Uhum, né? Mas vem mais a questão dos caminhos uhum, que se seguiram para esse fim, não é? Não é somente aquele uhum. pensamento da menino vai gostar de mim, a menina vai gostar de mim, ou eu vou ser iluminada que eu vou gabaritar a prova todinha de matemática. Como assim? Não abriu um livro, né? Não é bem assim. Então a gente precisa entender a questão da força de alienação, dessa positividade muito, né, muito intensa, desse otimismo muito intenso. É complicado. Então, Mas vamos otimismo não continuar é mágica, né? otimistas, que é Otimismo não interessante. é mágica, né? Não é uma coisa Não, não é. E a lei da transcendental, atração, né? muita gente fala isso, né? Você pensar, você atrai. Mas veja o caminho que você percorreu, observe, né? Pare para pensar os seus mecanismos que você utilizou, que você vai ver que muitas coisas pontuaram para aquele seu fim positivo, para aquele seu êxito naquela meta. Eu acho que é por aí. Esse poder da atração é muito por aí. Uhum. É interessante isso. Inclusive se escreveu no livro, é um livro que é intitulado A Quarta Dimensão, e ele dá uma distorcida nessa sua fala, inclusive, aí, né? Que é aquela coisa da fé exagerada, tal, de você mentalizar o que quer, a casa como quer, o carro como quer, o cônjuge como quer, e Às vezes tem umas aí coisas dessa, né? isso é muito da filosofia budista e hinduísta. Inclusive, essa ideia do pensamento positivo, que chegou a se tornar uma corrente teológica aqui no Brasil, E veio, existe a psicologia veio positiva um movimento também. assim, que as pessoas deram muita crença a isso. Houve uma época aí, É, deixa eu dizer, eu acho que nos anos 90, né? No segmento evangélico estava muito forte. Era pense positivo, que vai dar certo. Tal. E as pessoas, tá com dor, mas vou ficar bem. Ai, tá doendo. Não, mas diga que tá bom. Diga que não tá doendo, não. Ai, tá doendo. Não, mas diga que não tá doendo, não, que vai é, parar de doer. Aí a pessoa morria com dor, não ia para médico nem nada e acabou. E por água abaixo essa teoria. pois é. A questão, no caso da psicologia positiva, eu não sou adepta a ela, mas eu Uhum. já li algumas coisas sobre, e a questão dos focos das coisas boas, né? Trabalha, potencializa as qualidades daquele sujeito, tenta reorganizar as situações mais complicadas. Se está por aí, funciona. Mas é como eu lhe disse, não é uma receita de abranger 100% do público. Toda vertente é importante, toda vertente se soma, como na questão da teologia, como na questão das outras crenças, né? Além da cristã. E
vamos ver o que adequa mais interessante para a pessoa. Mas essa questão mesmo que o senhor falou, desse pensamento positivo, dessas coisas, importante, nunca esqueçam de ver o caminho que você percorreu. E se tiver algo mais para percorrer ainda, por favor, façam, né, pela forma que aquele objetivo, que aquele caminho lhe leva para aquele objetivo que é bem importante. Tem êxito, né? Continuando otimista. Isso. Fica à vontade, Né? doutora. Pronto. Então, uma coisa desse pensamento positivo, também acreditar que tudo é bom. Às vezes nós passamos por certas situações de abuso de poder ou de ser tolerante com certas situações que nos desagradam em nome desse não sofrer, desse não digerir situações complicadas que acaba nos levando a guardar a sujeirinha para debaixo do tapete. Como assim, Alexandra? Por exemplo, eu estou vivendo uma situação de estresse no trabalho, mas eu compreendo que, bichinho, o chefe ele está sofrendo em casa, então eu vou aguentar aquele grito comigo, porque está tudo bem, só que eu vou me machucando por dentro. Em nome de eu estar sempre feliz, de estar sempre alegre, eu vou levando as patadinhas e vou guardando. Só que isso não é legal. Então, há situações negativas de vida, sim, e se aquilo incomoda, a gente precisa dialogar sobre, né? Então, eu preciso mudar. Se tem abertura para dialogar com esse chefe, se tem alguma situação complicada, a gente pode conversar um pouquinho, tá? Então, vamos fazer assim, vamos conversando, mas aguentar sempre, e isso vai levando situações ruins, situações injustas, e eu, em nome dessa positividade, porque o mundo não pode me ver triste, aí eu vou engolindo isso no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, né? Também pode acontecer no lar, dentro de um casamento, e assim vai. Mas não é bem assim. As situações negativas, elas vêm para aprendizado, elas vêm para nos melhorar. Falhei, está falhado, não se falha mais nisso. Né? Então, assim, é isso, é o que nos constitui. E essa lida com o outro também. Aí vem as expectativas de Yolanda, que a Yolanda falou. Né? Ele vai ficar bom, depois que passar nessa crise da casa dele, ele vai ser ótima pessoa. E se aquela for a personalidade daquele sujeito? Né? Se ele for um perverso mesmo, que gosta de dar aquela humilhada no funcionário, e aí? Você vai aguentar até quando? Em nome dessa positividade sem limites, né? Em nome desse otimismo de que tudo vai mudar, tudo vai dar certo, né? Pensar. Uma boa noite aqui para a Noemi Amanso, Wagner Souza, também por aqui já no YouTube. Pode interagir, o pessoal também mandar perguntas para o WhatsApp ou ligar ao vivo. DDD 81 987 20 4989 e fazer suas perguntas aí à psicóloga Alexandra Manso. Você é otimista ou é pessimista? Você que está nos ouvindo aí pelas FMs, pelo Facebook, pelo YouTube. Gentileza, digam. Se quiser dar exemplo, gosto de historinhas. É bom. Feita que eu contei no começo, né? Eu acreditei que minha internet ia voltar. Ela vai voltar, mas não voltou. Ficamos na expectativa até 11 horas e 29 minutos da noite, né? 23 e 29 Foi tenso. Não voltou não, só voltou no dia seguinte. Não. Aí foi bronca. Fique à vontade, doutora. Pronto, é isso, né? As pessoas tendem as pessoas mais tolerantes aos pensamentos e às emoções mais negativas, como o senhor falou, né? A pessoa não é exatamente pessimista, uma pessoa equilibrada emocionalmente, que compreende que tem situações e emoções e sentimentos positivos e negativos, elas são mais tolerantes quando não acontece aquele êxito, né? Daquela situação que eu tive aquele pensamento totalmente positivo, mas não aconteceu. Né? Então, quando a pessoa é mais equilibrada em relação a isso, ela compreende que aquilo faz parte da vida e compreende que aquilo tem início, meio e fim e passa. Né? E a vida segue, a vida continua. Não são tão afetadas,
né, tão fortemente afetadas diante daquela situação, e compreende que haverá outra oportunidade de refazer aquilo, que não, se não for o caso de refazer, mas meios de seguir positivamente, seguir de forma otimista, mas sempre de pé no chão, né? E também não é para potencializar essas questões negativas, elas têm o tempo delas. Pode ver, o adoecimento ele tem tempo, que seja por cura ou que seja, infelizmente, por falecimento, mas ele tem aquele tempo, né? Falando Basta nisso, também, se aquilo depende de você, o incômodo nos faz mudar. Se aquilo depende de outra pessoa ou de outras situações, é compreender que aquilo faz parte da vida. eu tenho até uma pergunta então para fazer à senhora, mas já que a senhora falou aí de doença e tal, o Ezequias Manso ele está dizendo: fiz uma cirurgia há um tempo, sempre fui otimista, minha recuperação foi rápida. O otimismo Isso. ajudou? O que você fez além do pensamento otimista? Claro que sim, o otimismo, a fé, né? Se Mas os comportou seus direitinho, né? comportamentos, os Depende. seus cuidados, seguir à risca o que o médico falou, Uhum. as coisas que ele recomendou, o que ele liberou você fez, o que ele restringiu, provavelmente você também não fez, porque estava restrito, medicações, consultas frequentes, ou seja, aquela rede de apoio interessante, ela estava presente ali. Seu organismo reagiu de forma correta, o seu ciclo de amizades, de pensamentos positivos, de alegrias. Lembra quando, eu acho que quando eu falei de burnout, eu falei da necessidade dos momentos do lazer, né? Dos momentos das conversas além trabalho. Então, pronto, muito provavelmente você agiu todas essas formas e teve êxito. Né? Então, foi o pensamento otimista, sim, foi provavelmente a fé, não é, que você tem, e foi muito provavelmente todo esse contexto, a ida para o médico, o cuidado que você teve com o seu corpo, o que estava liberado, eu digo, o que está liberado, olha, você pode comer de tudo, então pronto, comeu de tudo, né? Mas assim, o que restringiu foi restrito, o que medicou foi aplicado, foi feito, né? Todas as sessões dos tratamentos que você fez foram feitos, foram cumpridos. Êxito. E Yolanda Silva, ela fez uma Muito pergunta lá em bom. cima, doutora, lá na frente, otimismo e expectativa caminham bem juntos. Eu queria lembrar uma fala que a senhora fez agora e essa pergunta da Yolanda para fazer a seguinte pergunta. Eu estou tentando elaborar aqui, eu queria muito lembrar uma coisa que a senhora falou agora, antes de eu ler a participação Da aqui do questão de Ezequias. seguir as Ah, normativas, as não, coisas a que questão do somático, o pessimismo, o A otimismo e o seu, psicossomática. e Olha, é uma essa questão disciplina do, tão importante para a psicologia. por O favor, fala alguma pensamento, coisa a para nós questão dos aí. pensamentos. Eu tenho um exemplo bem complicado, mas muito rico. É a questão da fibromialgia. Uhum. A fibromialgia, para a psicologia, para a psicossomática, ela é considerada uma doença de amarras, né? As dores do corpo, né? As amarras com a família, aqueles cuidados, eu levo o mundo nas costas, eu levo... Aí tem essa questão desses pensamentos, né? Dos pensamentos negativos, do pessimismo, né? Aí, o que é que você alimenta seu corpo de pensamentos? Né? Então, acaba desencadeando uma depressão, um transtorno depressivo, Quando a né? resposta Aí é ela interessante. quando a resposta é negativa, né? Aí Aí acaba mexe com a imunidade da pessoa e tudo potencializando, mais. né? Mas quando você tem uma alegria de viver como Yolanda tem êxito E nas coisas. Yolanda também já passou por Yolanda. alguns perrengues aí e tem êxito. E tá sorriso, sorriso. Claro que tem algumas situações complicadas, existe dor, existe uns dias bons, outros nem tanto, mas é da vida, faz parte, né? E a gente precisa, é interessante, precisa não vamos transformar isso numa obrigação, mas é interessante compreender aquilo, ressignificar, transformar, e enquanto a gente bater olhinhos tem vida, né? Enquanto a cabecinha está processando tudo muito bem, tem vida.
tem sonhos. É uma Eu sou frase otimista. até, é uma frase até antiga, né? Enquanto a vida há esperança, né? Esperança, o otimismo existe. E o pessimismo, nesse caso, né, a gente se alimenta de certas coisas complicadas, né? Intoxica a mente com essas coisas, né? Ao invés de procurar coisas positivas. Por isso a importância do psicólogo nesse momento, por isso a importância da rede de apoio, não é? Se caso seja uma pessoa de fé, buscar exercer sua crença, exercer sua fé no que acreditar, no que seja melhor para si, né? É interessante. Ok. Boa noite para Antônio Caboclo, está conosco também aqui no YouTube. Deixa eu ver mais alguém aqui. No WhatsApp, vamos lá para o WhatsApp da Rede Cristã. Temos alguma pergunta e alguma participação em áudio? Temos não, doutora? Fique à vontade. Então a gente segue. Então pronto. Essa vontade de se sentir bem o tempo todo, né? Aí acaba fazendo certas situações, como eu disse, a gente acaba acumulando as coisas para nós, né? A gente acaba fugindo sem resolver certas situações, ou a gente acaba ignorando a dor do coleguinha, a dor do outro, né? E agir de forma irresponsável com esse outro, porque eu sou uma pessoa positiva, eu não me permito chorar, eu não me permito sofrer, né? A partir do momento que se permite, né, sentir emoções, se sentir afetado, eu acho que o lucro é bem maior, porque a gente cuida do outro. Sabe aquela questão daquela empatia que a gente viu numa outra vez? A gente cuida um do outro e isso mantém acesa a chama de otimismo, mas sem uma coisa exacerbada, porque a gente sabe que pode chorar sim, é importante, a gente sabe dos sentimentos complicados, as emoções básicas, elas estão ali, o medo, a tristeza, são constituintes de nós. Então, muito cuidado, né? Muito atento a não se tornar indiferente para outras pessoas ou conivente com situações ruins em detrimento de eu não sentir dores. Como assim? Não é assim. Não é? Eu não vou ajudar fulaninho porque eu não aguento entrar em hospital. Agora conta uma piada como ninguém, sabe? Mantém uma roda de amizade com todos rindo, todos felizes. Mas não aguenta acompanhar uma pessoa, por exemplo, no hospital público muito complicado, né? Então, que positividade é essa? O que é que está trazendo de aprendizado para essa pessoa? Foi interessante pensar isso, não foi? Verdade, poderia até ajudar a pessoa no hospital a rir, né? Porque rir iria dar uma aliviada na Não, dor. e o rir, e levar alegria, Pra levar né? alegria, exatamente. Bom ânimo, né? Aquela pessoa, às Que tá ali vezes no meio de sofrer. tem os doutores de alegria que levam tanta alegria, mas tem gente que eu não aguento ver isso. Tudo bem, respeito suas limitações. Né? Mas assim, Transformar que tal aquilo numa tentar? ferramenta, né, de apoio para outros, né? Isso Bob Martins, boa noite, Bob Martins. Boa noite, Boa noite a Bob. todos que já estão conosco aí no YouTube. Podem compartilhar depois esse link, viu, pessoal? E interagir. Obrigado também pelos likes aqui e pelos compartilhamentos no Facebook. Muito massa. Obrigado aí realmente pela audiência. Show de bola o programa, como sempre. Doutora, fique à vontade. Então, eu estou vendo, tô muito preocupada com a hora, que eu estou vendo a hora passando. São 23 horas então, e assim, 24 minutos, a senhora tem 6 minutos, mais uns acréscimos. Pois é, então vamos pensar assim, que o importante é sentir o todo. Alegrias, sim, mas o todo, vamos sentir os aprendizados também, não é? É importante aceitar, vivenciar esses pensamentos negativos, essas emoções negativas, porque faz parte, é constituinte de nós, e ignorar ela nesse primeiro momento, esses pensamentos negativos, essas emoções complicadas, em algum momento ela vai chamar novamente, ela vai surgir, ela vai vir à tona novamente. Você vai estar pronto? Se você não teve a oportunidade de ter aquela primeira vivência, quando tiver essa segunda, ou quando tudo vier junto, né? Vai estar pronto para isso? Então, vamos vivenciar, né? Vamos experienciar também, né?
os momentos, os pensamentos negativos, as situações negativas, não é? É interessante, porque se a gente compreender que isso faz parte da vida, eu não vou atrás de comprar 5 bolsas de uma vez no momento que eu me frustrar, de eu frustrar minhas expectativas. Eu não vou encher a cara, né? A minha relação com a bebida vai ser essa. Eu vou beber para poder esquecer de uma coisa complicada, de eu quando não tive êxito, apesar de ter tido tanta fé que ia conseguir, e ter tido tanto pensamento otimista. Então vale pensar. Doutora, Né? digamos que Deus nos livre, né? Vem aí a 4ª onda da Covid aí, do Covid. Aí a pessoa diz, rapaz, eu escapei da primeira, da segunda, da terceira, não tomei injeção, não uso máscara, etc e tal, eu sou otimista, vem a 4ª onda, Pronto, eu não vou... esse é o otimista e E realista. aí? Esse é o exemplo clássico. Nada vai me acontecer. Nada vai me acontecer. Tem peito de ferro? Não, não tem, é humano. Né? Então, tem que se precaver, tem que se cuidar. Aí é a questão da alienação. Assim, tem estudos, são coisas escritas cientificamente dizendo que ela afeta tal coisa, dá tal sintoma, vacina funciona para isso, funciona maravilhosamente bem, estamos juntos. Mas se a pessoa é resistente a isso, só confiando no otimismo, aí chega uma 4ª onda, sobreviveu às 3 primeiras, e agora? E se? Eu não estou afim de comprar essa loteria. Eu não compraria. Eu estou vacinada, está tranquilo também. Mas continuo me precavendo, continuo me cuidando. Eu acredito que todos aqui também. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp. Estou achando o pessoal muito comportado. Estou achando o pessoal muito otimista. Provável. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer perguntas aqui à doutora. Mas fique à vontade. Enquanto o pessoal não faz perguntas, a senhora fica à vontade para desenvolver a sua pauta. Então vamos lá. Não esqueçam preparada para nunca, vida de internet não é vida real. Vida de rede social não é vida real. Não é? Nem todo dia tem um dia ensolarado com a praia belíssima ou com um campo verdejante à sua frente. Não é? Então, assim, vale desconfiar também daqueles conselhos preciosos, maravilhosos, que funcionam para todo mundo, de que a vida vai melhorar, de que tudo vai dar certo. Veja sempre a totalidade que eles citam, né? Olha, tudo vai dar certo, firme o pensamento positivo. Calma, vamos agir, né? E se tudo não der certo, como é que você vai lidar com esse tudo não deu certo? Né? Ressignificar, pensar, compreender que tem pensamentos complicados, compreender que tem emoções e situações complicadas, não é? Então, e às vezes acontece que a gente se culpa, porque aquela pessoa que está lá exibindo um carrão, como se eu falar, exibindo um carrão, exibindo uma casa maravilhosa, aí eu não consegui, porque eu não firmei o pensamento do jeito que era para ser. Aí se penaliza, se pune. O que é que eu estou fazendo comigo, né? Eu estou me espelhando com uma pessoa que teve um êxito, muito provavelmente porque estudou para aquilo, né? Teve canais de contato muito positivos, pessoas influentes, né? Que entrou em contato com ele, colocou ele ali naquela posição de destaque, de êxito, de conquistas. E eu não tive nada disso, mas eu firmei o pensamento. Mas eu não consegui. Aí eu vou me frustrar porque o meu pensamento não foi suficiente. O que é que ele tem de diferente de mim? Muito provavelmente um bocado de coisa. Né? Não somos iguais, felizmente. O Antônio Caboclo, eu vou ler porque ele está aqui falando no YouTube, e quando o pessoal fala aqui, a gente traz para quem está nos ouvindo pelo rádio, né? E a senhora que está sem o retorno aí. A princípio, se fosse uma pergunta minha, eu daria uma resposta, Antônio, mas eu vou falar aqui para a doutora, né? Ele disse que já fez uma consulta com um psicólogo. Ao dizer que é evangélico, o psicólogo disse a ele que tinha o melhor medicamento e tratamento, a Bíblia. Aí o Antônio diz, eu me agarrei com a palavra do médico, e não é que resolveu meu problema.
vai ver, faltava somente isso, seu Antônio. Mas às vezes é mais do que isso. E se nós pensarmos da seguinte forma, Eu aqui já o senhor trabalhando reprovaria sua fé, o profissional aqui. Eu particularmente já reprovaria o profissional, doutora. Eu aqui já é reprovaria o é isso que eu ia profissional. dizer agora. O senhor lendo e trabalhando sua fé, exercendo no que acredita, porque se nem todos acreditam na Bíblia, precisam respeitar essas pessoas também. Sim. Então ele tem o melhor remédio, considera assim ótimo, mas vamos compreender a totalidade daquele sujeito, como é o seu meio social, como é a sua família, como é a lida com os seus parentes, amigos, funcionários ou chefes, Porque tem tanta né? gente Como que é está se isso? Tem apegando à muito Bíblia e está cheio de além. problema. Viu, Pois Antônio é, Caboclo? Tem pessoas que estão se apegando à Bíblia e estão com conflitos com Deus. A gente viu isso aqui no começo do programa. isso. Depois de uma Nós somos assistida no seres programa, bio. Pois é, olha, nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Trabalhe, continue trabalhando o que considere importante sim, para o Senhor, não é? Mas vamos ver o contexto geral, não é? Ele talvez, eu até entendo o profissional, ele quis trabalhar a empatia, vamos dar um desconto para o coleguinha. Ele quis talvez trabalhar uma coisa do tipo, olha, vai assim que vai bem, mas continue voltando para a gente conversar mais eu acho que coisas. deveria ser mais suave, né? E não do tipo assim, ó, Menos não tem vaga enfático, aqui no né? meu consultório para tu. Se tu tem já a Bíblia, te vira com ela para lá e coisa e tal. Eu acho que, bem, não Foi quero nem meio, saber quem é o foi um tiro profissional, no pé. porque às vezes a gente sofre preconceito dos de fora, né? É isso. Enfim, deixa para lá. Mas deixa eu adiantar aqui para o Antônio Caboclo que tem pessoas com a fé igual a sua, varão, irmão, que, mesmo apegado à Bíblia, estão cheios de probleminhas, cheios de transtornos, e alguns já estão até apostatando da fé, né? Prova tanto é que tivemos aí casos de pastores que suicidaram-se, entendeu? Então não é à toa que existem profissionais e a ciência aí para ajudar também. As coisas devem dar juntas, né? Devem dar juntas. Sim, Devem nós dar somos juntas. seres muito complexos, né? Eu acho que uma vez eu disse aqui, psicólogo ele não fecha diagnóstico, médico fecha, bota CID, né? Bota código. A gente tem hipóteses, tem um diagnóstico diferenciado, né? Mas a gente não fecha por quê? Porque aquele ser humano ele é tão completo, tão complexo, que não é uma face dele, não é aquele momento que vai definir o que ele é na vida inteira, né? E se a pessoa de repente mudar a sua crença para uma outra situação porque descobriu ela e ficou, mas eu vou descartar essa pessoa, eu vou dizer, não, olha, você descartou o melhor remédio, não, é o coerente para aquela pessoa naquele momento, né? E vamos trabalhar o restante. Ok, doutora. Bem, a senhora tem mais alguns minutos. Já vamos para os acréscimos. Pois é, então assim, pensamentos negativos, emoções ruins realmente não são boas, incomodam, mas vale sempre lembrar, não esquecer, elas são constituintes da gente, fazem parte da nossa vida, não é? Ela nos traz aprendizado, falhei, está falhado, então se falha mais nisso, não Eu é? gosto Então disso aí elas também. trazem aprendizado para a gente, então é muito importante compreender, e esses momentos complicados, eles passam, a gente não precisa nem potencializá-los, muito menos ignorá-los. Eles acontecem e se vão. Muitas vezes acontece da gente potencializar aquela situação e ficar tão marcante na vida da gente, porque a gente tem um pensamento tão otimista que frustra. Veja só, né? O que a gente vem falando desde o começo. Se a gente compreender que eles são constituintes, que eles fazem parte, eles vão durar o tempo que eles vão durar. E nada mais que isso. E é assim. Simples assim. E tão complexo assim. Eu ajudei muito agora, não foi? Não ajudei. Embaralhou só um pouquinho, mas de repente alguém está embaralhado com o que eu falei também. A questão é que se você se apega à Cada Bíblia, um é cada um, pastor. tem Não que ter tem uma cuidado. fórmula de É bolo uma faca de dois correta para todo gumes, é mundo. verdade. A gente precisa pensar assim,
Por isso a importância de um atendimento individual. Isso. Quando eu trago os questionamentos e os assuntos aqui, eu jogo para pesquisar, sabe? Eu ponho questionamentos, ponho incômodos, às vezes, para poder a pessoa... A carapuça vai servir para mim, até que ponto? Porque não veste todo mundo, não, né? Eu sou assim, mas não sou tanto assim, porque tem níveis, do jeito que transtornos tem níveis, otimismo tem níveis também, Isso. pessimismo também, depressão, Fé, tudo. é verdade. Então a gente precisa compreender essa pessoa. Ok, doutora Alexandra. Então, pelo jeito, a senhora também já deu as considerações finais, né? Quando falou do simples Já assim, fiz, né? difícil Simples assim, complicado assim, assim, complexo complexo assim. assim. Ok. Por isso que eu não paro de ler. Aham. É É importante. muito bom. Ok. Então, vamos para fechar o programa de hoje. Vamos lá. Local, dia e hora de atendimento e o telefone. Vamos lá. Eu atendo na Humanos, né, na Clínica Humanos na Boa Vista, né, no Rua Dom Carlos Coelho, número 87, e faço parte da maravilhosa Sim Psicologia, né, que é uma clínica aqui em Olinda, na Galeria Cordeiro, né, na Praça 12 de Março. Até quando a pessoa quer errar, ela acerta. Eu costumo dizer isso porque é fantástica a localização dela. Não é? E tem profissionais todos os dias da semana, menos o domingo, é claro, mas de segunda a sábado, manhã, tarde, e de segunda a sexta até às 8 da noite ainda tem gente por lá. E eu estou nas terças-feiras na Sim Psicologia, manhã, tarde e essa partezinha também da noite, caso seja necessário, que a galeria funciona até às 8 da noite. E os outros profissionais que fazem parte, a doutora Ana Cunha, Lorena, Ana Silvestre, Maria Cristina, Flávio Henrique, né, esse povo todo ajuda muito, Elizabeth, né, todos são componentes da Sim Psicologia e a gente está indo bem, graças a Deus, porque nós trabalhamos de forma muito profissional, nós levamos a psicologia com excelência e é muito bom. Telefone? Eu não tenho telefone de lá, eu tenho o meu, né? É o seu. 997910056, não é? Porque lá tem um telefone que é uma central. Deixa eu Se o senhor achar puder aqui. postar o card, eu ainda não decorei, eu sou Não. ótima. Eu vou procurar o card aqui para isso. Por Deixa eu favor. ver se esse tem. Mas qualquer coisa põe na descrição Pronto. do vídeo. Achei. Olha que gafe, que coisa feia, né? Mas eu achei aqui. Mas eu consigo trabalhar isso. Aham. Eu consigo dê só superar. Eu entendo que um eu não segundo tenho mais aquela... Eu já estou no declínio cognitivo de memória, então Que isso? preciso dar um desconto para mim. Deixa eu botar aqui na tela o card das 5 psicologia. Pronto, agora deixa eu ver Pois aqui é. no retorno, porque na minha tela de transmissão tá aí 984 710674. 8 Pronto. 984 710674. Olha aí, pessoal, Isso. espaço terapêutico, 5 psicologias, modalidade Isso, presencial isso, e isso. online. Atende criança, adolescente, adultos, casais, idosos, gestantes, avaliação psicológica, com atendimento Isso. social. E aí Social. tem tudinho aí, ó. Pronto. Beleza. Obrigada. Minha memória auxiliar, muito agradecida. O Antônio, ele, inclusive, encerra sua participação também com a gente, dizendo, sem dúvida, não quero aqui duvidar da ciência, mas o fato é que boa parte da nossa enfermidade tem um bom peso emocional e espiritual. É verdade, isso aí é fato, né, doutora? Sim. Por isso que a gente falou Sim, agora há sim, pouco sim. aqui da questão do somático, né? É. Do psicossomático. Precisa ser levado em consideração, não é? É verdade. Pronto. Só Ok. gratidão, só agradecer por hoje estar aqui novamente, não é? Passando esse tempo com vocês. Fico muito, muito agradecida. Não é? Uma noite de paz para todos. Não é? E vamos continuar otimistas, sim, mas otimistas com o pé no chão, acreditando que muita coisa pode acontecer de positiva e algumas coisas podem acontecer complicadas também, mas que venham para nosso aprendizado. Vamos observar, vamos nos conhecer. O autoconhecimento é importante, a autocompaixão é importante. Nem tudo depende somente de nós, também depende dos outros. Então nós vivemos numa comunidade que
que é interligada. Então, nem tudo é demanda nossa, né? A gente sofre demandas dos outros também. E se a gente manter um equilíbrio bacana, segue bem. Só agradecer. Ok. Agora a vocês. Valeu, doutora. Então, até a Obrigada. próxima edição Boa noite, até do mais. consultório, quinta-feira, se Deus assim nos permitir, né? Amém. Até mais. Boa noite. Boa noite. O Antônio Caboclo, inclusive, encerra aqui no YouTube já com brilhantismo aí de ter feito essa colocação, Antônio Caboclo, né, do peso emocional e espiritual que realmente as nossas enfermidades têm. E ele encerra com um versículo lindo aqui de Filipenses 4:7. E eu quero encerrar, inclusive, com essas palavras aqui do apóstolo Paulo, bem lembrada pelo irmão Antônio Caboclo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. O programa Gabinete, o consultório, o gabinete é do pastor. O programa consultório, que é tanta coisa agora aqui que... O programa consultório com a doutora Alexandra Manso volta quinta-feira, às 22h30. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência. Compartilha o link do Facebook e do YouTube, tá bom?